Série Discipulado Virtual. Hoje estudaremos sobre os crentes evangélicos formam dois grupos quanto à questão do recebimento da salvação. Primeiro, o determinismo. O evangélico que aceita o determinismo, ou seja, predestinação, crê que Deus predetermina quem será salvo e quem será condenado, sem qualquer escolha da parte do homem quanto àquela decisão. A salvação, portanto, é uma consequência inteiramente da graça de Deus. A fé expressa não como uma decisão da parte do crente, mas sim como uma resposta irresistível do homem à atuação de Deus sobre o seu espírito para a salvação. Para aqueles que aceitam o determinismo, a presciência é simplesmente amor de antemão, e a eleição é baseada inteiramente na própria vontade soberana de Deus, independentemente dos atos do homem, seja ele eleito ou condenado. Os deterministas também acreditam que a predestinação é mais do que o planejamento de antemão por Deus dos seus próprios atos. Acreditam também que Deus decreta de antemão todo o evento e decisão que ocorre na terra, na vida dos homens. Aqueles que aceitam o determinismo são geralmente chamados calvinistas, conforme o nome do proponente mais famoso dessa teoria, João Calvino. Deve-se tomar cuidado para fazer distinção entre os erros de doutrina que afetam a base da salvação e os erros que apenas afetam a prática do cristianismo. Os que sustentam um ponto de vista determinista não são hereges, mas não são tampouco corretos na sua interpretação da Bíblia. Segundo, o livre-arbítrio. Resumidamente, esta teoria afirma que todos os tratos de Deus, tanto com o homem, inclusive a eleição e a predestinação, estão baseados nas decisões que os homens fazem conforme seu próprio livre-arbítrio. Deus é soberano, mas criou o homem com o livre-arbítrio. O homem, por causa do pecado, não pode responder de modo positivo a Deus, mas ele graciosamente lhes restaurou esta capacidade. Aqueles que aceitam o livre-arbítrio creem que a todo homem é concedida a oportunidade de buscar a Deus. Concluindo, a eleição é a escolha que Deus faz do homem, baseada na escolha que o homem faz de Deus, ao passo que a predestinação é limitada ao plano do determinado dos atos de Deus, não predeterminando as escolhas do homem. Já o chamamento de Deus é idêntico para cada homem. Aqueles que fazem a escolha de atender ao seu chamamento, conforme o seu próprio livre-arbítrio, podem semelhantemente rejeitar esta salvação em qualquer tempo da sua vida. Ou seja, a presciência, a eleição, a predestinação, o chamamento. Lado divino, a presciência, determinismo, simplesmente amor de antemão. O livre-arbítrio, o conhecimento de Deus de antemão. Lado divino, a eleição, determinismo, baseado inteiramente na vontade de Deus. O livre-arbítrio, baseado na presciência da decisão do homem. O lado divino da predestinação, determinismo, decreto de antemão de todos os eventos e decisões. O livre-arbítrio, decreto de antemão somente dos atos de Deus. O lado divino sobre o chamamento, determinismo, dirigido só às pessoas pré-escolhidas. O livre-arbítrio, dirigido a todos os homens.